aceitou Jesus, quando ela chegou em casa, a jabuticabeira tinha secado. A oração, preste atenção, a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Existem muitas pessoas, muitos pastores, líderes, que colocam a igreja em primeiro lugar. Então, sacerdote, líder, cuida da sua família primeiro. Sim. Fala, cristãos, tudo bem com vocês? Eu sou Adilor Júnior, esse é mais um podcast Vida de Cristão. O podcast ele tem o intuito sempre de ajudar você, de me ajudar, ajudar as pessoas a ter uma vida de cristão com mais propósito, mais sabedoria. E é claro, a gente sempre traz conteúdos aqui relevantes, conteúdos bíblicos e da atualidade para que você esteja atento, para que você aprenda junto com a gente a como passar essas situações permanecendo um cristão. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial, é o meu amigo e pastor Samuel, tá? Samuel Cunha, se vocês quiserem procurar depois lá no Instagram, procurar no Facebook, Samuel Cunha, você vai ver lá um cara com físico malhado lá, de professor lá. A profissão ajuda. A profissão ajuda. Eu vou fazer uma breve apresentação, mas o Samuel depois vai se apresentar, tá bom? Antes de eu fazer a apresentação do Samuel, eu gostaria que você já deixasse aqui a sua curtida, né? A gente sempre pede antes para não esquecer depois, porque eu esqueço muito no podcast. Vocês que estão assistindo, vocês sabem disso. Curta, compartilha e ativa o sininho para que você receba o alerta. A gente pede para que não seja em vão o que a gente está fazendo aqui. O Samuel veio aqui de bom grado, a gente vai gravar junto com ele e eu acredito que ele também vai passar adiante depois para outras pessoas e você pode também passar aí para sua família, para seus amigos e talvez na sua igreja. A gente aqui não está abrindo uma igreja, a gente está aqui conversando um papo de cristãos para que a gente possa ajudar de alguma forma a povoar os céus. Assim como Paulo fez. Exatamente. Tentou ganhar todos, né? Fez de tudo para tentar ganhar alguns, é o que a gente está tentando fazer hoje aqui. Então vamos lá, estou enrolando vocês. Samuel, ele é formado em Educação Física e em Pedagogia. Pedagogia. É um professor. Então vocês hoje vão ter aula. Enraizado. Vocês vão ter aula com o professor aqui. Eu vou lavar as mãos não, né? Quem faz isso é claro. Mas eu vou deixar aqui o professor falar hoje. Mas eu conheço o Samuel já há algum tempo, conheço o trabalho dele, é pastor da Igreja Quadrangular Casa de Milagres. Ele tem vários projetos lá bacanas. Se der tempo, a gente vai falar de alguns aqui para que você também se interesse e venha conhecer. E hoje nós vamos bater um papo com ele, casado com a Lidiane, tá bom? Já tem filhos, Samuel? Ainda não. Ainda não tem filhos, Samuel, não tem filhos. Mas hoje a gente está aqui na casa dele, gente. Ele me chamou aqui para vir aqui. É um lugar gostoso. E o Samuel, a gente estava conversando aqui nos bastidores alguns assuntos que a gente vai tentar colocar aqui para vocês também. A história do Samuel é um milagre. Eu me emocionei, me arrepiei aqui de como ele estava falando aqui a respeito dele, da mãe dele, o que eles passaram. E hoje realmente ele é um milagre aqui, gente. Ele vai falar um pouquinho para vocês também. Mas, Samuel, você apresenta para a gente, mostra como você gosta de ser conhecido, como as pessoas falam de você. Pode se apresentar, pessoal. Obrigado. Primeiramente, Júnior, boa noite. Boa noite a você, internauta, que vai nos assistir assim que vocês puderem, no horário que vocês puderem. Essa é uma grande ferramenta, né, Júnior? Sim. Você vai nos assistir, talvez, fazendo uma caminhada, almoçando, tomando café, enfim, né? O horário que você escolher. Espero que seja um papo agradável, e será. Sim. E principalmente que a bênção de Deus esteja sobre nós. Antes de começarmos, peço a bênção de Deus sobre nós, que Deus nos dê graça, sabedoria, e que nenhuma palavra que saia que não seja da vontade dele para alcançar. Se nós alcançarmos uma vida, já será de bom grado e já será uma bênção de Deus. Sim. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado por você estar aqui em casa, seja bem-vindo. Meu nome é Samuel César Scarpim da Cunha, Samuel Cunha, que é todo mundo que eu estou acostumado a me apresentar nas redes sociais, etc. Tenho 41 anos, como você disse, estou casado com a Lidiane Martinelli da Cunha, Lid. Sou filho da pastora Cleusa, da Igreja Quadrangular Casa de Milagres. Meu pai, Alício, faleceu em 2008, não está no nosso meio, mas um grande homem, um contador, um contabilista da nossa cidade, Alício Vilela da Cunha, muitos conheciam, pelas questões profissionais. Trabalhou no banco, Sim. Depois foi muitos anos para a usina. Questão de imposto de renda, hoje a gente vê um imposto de renda tão fácil de fazer, mas na época, eu sou da época que o imposto de renda era uma tragédia para fazer, né? Eu era pequeno, menino, eu via as pessoas indo para o escritório e você tendo que o formulário, a máquina de escrever. Depois melhorou um pouco com o disquete, mas você tinha que levar o disquete na Receita Federal. Então, assim, meu pai, pelas questões profissionais,
muitas pessoas o conheceram. E não tinham tantos assim contabilistas na cidade na época, então era muito conhecido. Meus irmãos, Alício Júnior e Aline Cristina Scarpim da Cunha, numa família de 3 filhos que a minha mãe teve e meu pai. Eu sou o mais novo, o Júnior é o mais velho, a Aline é do meio. Enfim, uma família que tem a bênção de Deus, que foi apresentado a Cristo por intermédio de um problema que a minha irmã teve, né? Minha mãe ela minha mãe era católica, meu pai, né? Mas por um problema que a minha irmã a Aline teve, a minha mãe foi apresentado Cristo para ela. E desde então nós estamos aí, para a honra e glória do Senhor, firmes na presença de Deus. Sou professor de educação física, sou funcionário público, trabalho em 2 prefeituras, Prefeitura Municipal de Taquaritinga, Prefeitura de Jabuticabal. Em Taquaritinga eu trabalho com ensino básico, educação física com ensino básico, e aqui em Jabuticabal eu trabalho, que eu falo que é uma grande paixão, que eu trabalho com a terceira idade. É um público que eu gosto, é um público que eu aprendi a amar e ter paciência. Não é um público fácil para trabalhar, nem todo mundo consegue. Por que nem todo mundo consegue? Nem todo mundo tem a paciência para trabalhar com o idoso. Então, Deus tem me dado essa graça de poder, um público que é muito gostoso, um público muito carinhoso para trabalhar. Eu trabalho aqui com a terceira idade desde 2009, então já faz bastante tempo. Eu entrei em Taquaritinga em 2012, mas com a terceira idade em Jabuticabal desde 2009, diretamente com a terceira idade. Me afastei durante 4 anos, quando estive desenvolvendo um trabalho no Legislativo da cidade, mas retornei agora nessa gestão para trabalhar com a terceira idade. Amém! O currículo é grande, gente. O currículo é grande, olha que legal, que bacana. Eu trouxe o pastor Samuel hoje para estar conversando com a gente, assuntos que ele domina, tem aí uma certa experiência. A gente, como eu disse, estávamos conversando aqui nos bastidores, ele estava falando de alguns projetos que tem. E coincidentemente caiu com algumas perguntas. Eu trouxe minha colinha aqui para fazer as perguntas. Sempre. Eu também, quando eu estou pregando, é anotação, senão não tem jeito. A gente se perde. Não tem como. A mente já não funciona mais como antes. Não vai mais. Bom, vamos lá. O pastor me contou aqui, enquanto a gente não estava gravando, como foi a conversão dele. Mas eu gostaria que ele contasse novamente para você que está assistindo e ouvindo a gente, para que você possa entender quem é o cristão Samuel. Vamos lá. Como eu disse, eu nasci num berço evangélico, porém a minha família, pai e mãe, não nasceram. Eles vieram para a igreja, minha mãe primeiramente veio para a igreja por um problema da minha irmã. Minha irmã foi diagnosticada logo muito pequena, coisa de 2 anos, de 1 para 2 anos de idade, ela foi diagnosticada com um tumor no ombro. E, como toda mãe, ficou desesperada e procurou todas as alternativas, sejam espirituais, sejam da medicina. E não surtiu efeito, os tratamentos não deram certo. Na época também, né, Júnior, muito pouco recurso também na questão da medicina. Nas questões espirituais, ela procurou todo tipo de questão espiritual, não tinha dado certo. Até o momento, no auge do seu desespero, ela foi orientada pela uma funcionária que trabalhava em casa, dizendo, ela era da igreja da finada pastora Fidelcina, fundadora da igreja quadrangular em Jabuticabal, e ela disse assim: olha, dona Cleusa, se a senhora for na igreja que eu vou, lá tem uma pastora que é muito abençoada, e ela coloca a mão e os enfermos são curados. Ô, glória! Minha mãe, no desespero, né, não tinha mais para onde correr, tinha ido para todos os lugares já, ela falou, bom, mais um, menos um, não vai fazer diferença, eu vou. E ela foi, a quadrangular, quando a pastora Fidelcina fundou, era na Bento Vieira, ali próximo ao centro de evento Cora Coralina, aquela região ali, a Bento Vieira descendo, né? Então, descendo o fórum da cidade, e ali um salão grande, mas muito humilde, um salão onde chovia dentro, as paredes eram todas quebradas, os bancos, o chão todo furado, os bancos, mas de um poder de Deus fora do comum, de uma unção tremenda, um local físico simples, humilde, mas que ali tinha uma unção sobrenatural. E ela chegou, falou com a pastora, aconteceu isso. Eu não conheço a senhora, mas a minha funcionária disse que a senhora coloca a mão e cura. E a pastora disse, não, eu não curo ninguém. Quem cura é o Senhor. Ela falou, mas eu vou orar com fé. Você tem fé que a sua filha vai ser curada? Eu tenho, pastora. E aí a pastora Fidelcina orou pela minha irmã, e minha irmã milagrosamente foi curada. Ela foi fazer os exames e esse tumor já não existia mais. E os médicos
ficaram sem entender. Pastor, quantos anos a sua irmã tem hoje? Minha irmã tem 44 anos. Isso então faz há 42 anos 42 anos atrás. E esse tumor não voltou? Nunca mais. Então foi um milagre. Milagre, né? Foi um milagre. E aí ela, tão agradecida por que tinha acontecido, ela passou a frequentar a igreja. Começou a ser simpatizante da igreja. Não como membro ainda, não como uma pessoa assídua da igreja, mas no mínimo, por sendo agradecida por que tinha acontecido. Porque ela falou, puxa vida, eu procurei tantas outras religiões e não aconteceu nada. E essa pastora orou e, de repente, o câncer provado com exames, não tem mais nada e tal. E ela começou a frequentar a igreja. Até o momento, um dia, nós tínhamos uma goiabeira uma jabuticabeira no fundo da nossa casa. Linda, isso minha mãe conta, eu não era nascida, conta, linda, maravilhosa. E um dia, minha mãe encontrou uma obra de feitiçaria, um pássaro invertido de ponta cabeça, tal, e ela assustou, ela viu aquele negócio, um pássaro todo amarrado, tudo, entendeu muito, foi falar com a pastora Fidelcina. A pastora não estava o pastor Daniel, que era auxiliar dela, hoje é o nosso superintendente, o pastor Daniel José de Oliveira. E ele foi muito enfático, ele disse, Cleusa, ou você se firma com Cristo, ou a próxima... Minha mãe tinha uma dor de cabeça louca, que ela não entendia, e foi ao médico, os médicos não diagnosticavam, ou você se firma com Deus, ou a próxima você morre. Ele foi muito enfático, ele não passou a mão, e ela falou, não, pastor, eu quero esse Cristo, eu quero esse Jesus. E o pastor orou, ela aceitou Jesus. Quando ela chegou em casa, a jabuticabeira tinha secado. Olha, secado, não tinha uma flor, não tinha uma jabuticaba, todas no chão, e a árvore seca. Muito bem, e ali ela pegou firme com Cristo, foi. Quando ela ficou grávida de mim, uma gestação difícil, uma gestação um pouquinho complicada, mas quando estava para nascer ela teve pré-eclâmpsia. As mulheres vão saber, né? Momento muito difícil, a pressão altera completamente, enfim. E um dia ela passou muito mal, conseguiu chegar no hospital. Quando ela chegou, foi diagnosticado isso, os médicos já iam internar, e o médico chegou para ela e falou assim, então, Cleusa, o seu filho está morto dentro da sua barriga. Não conseguimos, então ele falou, já vou te internar para que a gente faça todo o procedimento cirúrgico para retirar o feto. Não tem como, ele não tem mais vida, nós vamos ter que fazer isso. Ela disse assim, mas doutor, eu não tenho o que fazer, porque mesmo passando mal, mas meu pai estava trabalhando. Ela falou assim, eu tô com a minha filha pequena. A minha irmã, então, ia fazer 3 anos, né? São 3 anos de diferença. Júnior, Aline e eu, são 3 anos certinho. E ela falou assim, não tem... Ele falou, olha, eu tenho 1 hora, mais ou menos, para preparar o centro cirúrgico. Então, você tem 20 minutos para ir para sua casa, deixar sua filha e voltar. Depois eu vou ter mais 30, 35 minutos para te aprontar, para daqui 1 hora nós entrarmos no centro cirúrgico. Nossa. Ela foi levar minha irmã, passou na casa da pastora Fidelcina, e pediu para que a pastora orasse, contou a história rapidamente, falou, pastor, eu estou correndo para o hospital. A pastora Marisa, esposa do pastor Daniel, falou, não, eu estou te acompanhar, enquanto eles ficaram orando. No momento em que minha mãe saiu da casa da pastora Fidelcina, Deus revelou para a pastora Fidelcina, ela via um feto todo roxo já, sem vida, e começou a orar. Nesse tempo, minha mãe entrou no centro cirúrgico. Pouco tempo depois de oração, a pastora Fidelcina levantou e falou, olha, gente, Deus já me mostrou um feto rosado, não mais roxo, e com vida. E ela falou, podem ficar tranquilos que a Cleusa, o filho dela, vai nascer. E quando minha mãe chegou da anestesia, tudo isso, o médico apresentou o feto dizendo, olha, tá aqui seu filho. Mas como, não estava morto? Estava. Na hora que nós abrimos, ele estava vivo. Então, assim, eu sou fruto de um milagre do Senhor, de uma família de uma mãe que meu pai não era da igreja até então, continuava não indo, meu pai foi bem depois, mas sou fruto de um grande milagre de uma mulher que acreditou piamente em Deus, que se entregou de corpo e alma para Deus. Hoje minha mãe tem 71 anos, e depois meu pai foi para a igreja também. Então eu falo, quando nós nascemos, eu nasci já num berço evangélico. Sim. Mas, enfim... Já nasceu recebendo milagre. Já é um milagre. Então essa é a minha história, da primeira coisa que eu lembro de uma vida cristã, é essa história desse milagre. Que bênção. E é legal, importante enfatizar que existiram pessoas que estavam orando, que estavam apoiando. Olha a importância da oração na vida de um cristão, de uma pessoa. A importância, por isso que a palavra fala que quando o justo ora,
os efeitos são imensuráveis. Como dizia a pastora Fidelcina, eu cresci ouvindo isso. A oração, preste atenção, a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Quando um cristão, quando um justo ora, ele se torna um provocador de milagres. Jesus, ele quer muito que a gente se torne provocadores de milagres. O Senhor está desesperado, vamos dizer assim, para nos abençoar. É que às vezes nós não entendemos o poder da oração. Será? Aí a pastora chega, o pastor chega, irmão, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que jejuar. Mas será que isso vai resolver? Queridos, a oração é a alavanca que move a mão de Deus e quando você ora, você se torna um provocador de milagres do Senhor. Exatamente. Que bom, que palavra poderosa e que testemunho. É uma bênção, uma bênção. Muito bom, pastor. Obrigado por ter compartilhado com a gente. É um prazer. Eu acredito que tem muita gente que já ouviu essa história e que eu por mim, pela visão que eu tenho, só essa história já converteria muitas pessoas. Muitas pessoas. É um milagre mesmo, assim. A gente realmente é fruto de um milagre do Senhor. Amém. Vamos continuar então. Próxima pergunta aqui. Essa pergunta é simples, mas eu gosto sempre de fazer para aqueles que a gente está conversando, justamente para as pessoas entenderem o que é ser um cristão hoje, na sua visão. O que é ser um cristão? Hoje a gente tem várias pessoas que se dizem cristãos, mas hoje não tem uma resposta certa, eu sei que não. Mas hoje é sempre bom cada um tem uma visão diferente. O que é ser um cristão hoje? O cristão, Júnior, hoje é você ter logicamente, ter uma ligação com Deus, ter um compromisso com o Senhor. Você falou bem, hoje muita gente, pelas questões da tecnologia, o evangelho ele foi expandido. Sim. Eu sou da época, você também, você vai lembrar que como eu falei, eu nasci num berço evangélico, então tinha algumas coisas na escola que nós não tínhamos, não fazíamos. Ó o crentinho. O crentinho. Tá. Era quase que, vamos falar, ridicularizado. Sim. Com o passar do tempo, a coisa foi se globalizando de tal forma, as mentes foram sendo abertas, etc. E hoje, o evangelho tem crescido. É muito comum você ouvir uma pessoa que, às vezes, não tem um compromisso de ir na igreja, mas fala, eu sou crente. Não tem mais. Então, o que acontece? Tem um lado bom, sim, né? Que a gente entende que o evangelho está se massificando, tá chegando nas casas, mas acaba que tendo muito pouco compromisso. Sim. Né? Nós estamos vivendo aí um momento de, como diz uma música, eu gosto muito de uma banda chamada Resgate. Resgate é uma banda de rock gospel, né? Inclusive semana passada eu fui no show do Resgate e Oficina G3, era no mesmo local. O Resgate tocou primeiro o sino. E tem uma música do Resgate que ele fala assim, olha, nós pregamos para crente e ele não se converteu. Porque hoje ficou muito fácil, muitas situações, né? Mas eu acredito que ser um cristão vai muito além de só ir à igreja. Sim. Muito além. Seria muito vago se eu chegar e falar assim, eu sou um cristão porque eu vou à igreja de quarta-feira, de domingo, porque eu sou presidente de algum grupo missionário, porque eu sou levita, ou porque eu sou líder de alguma célula. Não. Ser um cristão é você acreditar piamente em Deus e você conseguir influenciar, viver isso e também, através das suas atitudes e através da sua fé, você conseguir influenciar pessoas a ter uma vida melhor, a ter um bem-estar, a ter um acesso e conhecer essa palavra. Não estou dizendo que essa pessoa vai seguir, não estou dizendo que ela vai na mesma igreja que você vai, mas se ela encontrar em você algo diferente, eu acho que ser cristão não é fazer diferença das pessoas, mas é fazer diferente das atitudes e algumas atitudes de determinadas pessoas. Então, por exemplo, se você está no seu ambiente de trabalho, você não precisa forçar nada. Ser cristão hoje é ter uma vida em testemunho para a pessoa que está do seu lado. Exatamente isso. Simples assim. Você não precisa impor nada com a sua personalidade, com a forma com que você fala, com a forma com que você age, as pessoas vão enxergar você e falar, poxa, o Júnior é diferente. E aí elas vão perguntar, por que você é diferente? Porque eu sou um cristão e Deus me transformou. Exato. Então, ser cristão hoje é você, através das suas atitudes, influenciar o ambiente em que você se encontra. Porque se você chegar num ambiente e ter as mesmas atitudes que uma pessoa que não conhece Cristo ainda, não vai adiantar, você não é um cristão. Não necessariamente é aquilo que eu falo. Nós não estamos, em nenhum momento a gente vai pregar e falar sobre
placa de igreja, nós vamos falar sobre Cristo. Sim. Então, ser cristão é isso, é você confiar em Deus, ter fé, acreditar e viver Cristo através das suas atitudes e influenciar outras pessoas. Perfeito. Esse é o meu pensamento. Não sou dono da verdade e não é só isso. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas o que o senhor disse já está excelente. Eu gostei muito. Sabe, tem, claro, cada líder, cada pastor, cada obreiro que você entrevistar, ele vai ter uma visão diferente. Mas tudo vai convergir para quê? Para Cristo na tua vida, porque afinal de contas, quando nós nos tornamos um cristão, a Bíblia fala que nós somos luz do mundo. Nós estamos num ambiente, claro, Júnior, ambiente com as luzes acesas. Se nós apagarmos todas as lâmpadas e ligarmos apenas uma lâmpada pequenininha, já vai dar uma diferença. Sim. Você vai falar, ou seja, ela já vai sobressair sobre o escuro. A Bíblia fala que nós somos luz do mundo, por isso que nós temos que influenciar. Sim. E não é nada imposto, não é nada goela abaixo, como diz o outro, nada. São as suas atitudes, o seu ambiente de trabalho. A pessoa olhar e falar assim, puxa vida, ele tem uma luz diferente. E tem mesmo, porque essa luz é a luz de Cristo. Amém. Amém? Amém. Muito bem, pastor, muito bem. Agora umas perguntas, Claro. vou colocar aqui, tá? Para que as pessoas de casa possam entender. Por que eu separei essas perguntas? Justamente pelos tempos que nós estamos vivendo. Existem muitas pessoas perdidas. Com certeza. Existem muitos pais de família que deveriam ser os sacerdotes de casa que não entendem o que deve fazer, como deve proceder no dia a dia. A gente não sabe o que esperar do governo, não sabe o que esperar dos países de fora, guerras e rumores de guerras, e a natureza acontecendo, terremotos, um monte de coisa, e aí o cristão começa a se perder. Por quê? Justamente tem aqueles cristãos que eram crentes, mas aqueles crentes não vai ser agora. Está acontecendo, mas eu acho que ainda não é o momento. E está acontecendo totalmente ao contrário. Ela está dizendo que é o momento. E aí essas pessoas começaram a se perder porque não tiveram aquele envolvimento profundo com a palavra, com Cristo. Dentro disso, o que um sacerdote precisa fazer por ele, ou o sacerdote, no caso o pai de família, o líder, sim. pode até usar a expressão dentro da igreja também, por ele, pela sua família, pelas pessoas que olham para ele, que é o testemunho. Nesse momento, Júnior, se você me permitir, eu vou dar paralelo à questão cristã, eu vou trazer algo do meu dia a dia. Perfeito. Tá? Por quê? Eu vivo isso diariamente na escola. Hoje, nós perdemos muito a questão família, a importância da família. Hoje nós nos deparamos com muitos pais que transferiram uma responsabilidade para a escola. Aí você fala assim, mas você está falando de algo que... Não, mas o Júnior perguntou sobre o sacerdote. Nós vivemos, então vamos lá, muitos pais que transferiram a responsabilidade educacional para a escola. E para o lado de igreja também, vamos fazer a meia-culpa. Existem muitas pessoas, muitos pastores, líderes, que colocam a igreja em primeiro lugar. Um grande erro. Em primeiro lugar vem a sua família. Sim. Não é a igreja. Com essa transferência de responsabilidade no mundo secular e com essa, não digo transferência, mas com essa adoção de prioridade, muitos sacerdotes, muitos líderes priorizando a igreja em detrimento da família, então juntando tudo isso, o que aconteceu, Júnior? A família enfraqueceu. O grande pilar da sociedade é a família. Sim, concordo. Vou repetir para você. O grande pilar da sociedade não é o seu trabalho, não é a igreja em que você frequenta, tudo isso ajuda, mas o grande pilar da sociedade é a família. E por que a sociedade se perdeu? Nós temos aí diariamente escândalos políticos. Te faço uma pergunta, o político vem da onde, Júnior? Do meio do povo. Sim. Vem das pessoas. Das pessoas. Nós vivemos um país onde todos os dias estouram escândalos de corrupção. Ah, mas o político é fruto do meio, ele veio da sociedade. A criminalidade tem aumentado. A criminalidade, eu vejo nas escolas, Júnior, a situação das escolas estão cada vez mais caóticas, os alunos não querem mais, não tem mais os mesmos comprometimentos que nós tínhamos. Por quê, Júnior? Hoje, uma reunião de pais, por exemplo, em escolas, nós temos, vamos supor que nós temos 400 alunos na escola. Uma reunião de pais hoje, 50 pais. Nossa.
Por quê? Deixa. Ou seja, o pilar família foi se destituindo por diversas situações, por diversos motivos. Então hoje, o papel de um sacerdote como pilar de uma família é lutar muito, na minha opinião, para que esse pilar família não desfaleça, não caia. Como? Apresentando Cristo a essa família, mas acima de tudo, Júnior, cuidando dessa família. Sim. Cuidando desse filho, cuidando dessa criança, entendendo por que essa criança não está indo bem na escola. Será que por que essa criança está com problema? Por que essa criança se revoltou? Será que não está faltando atenção do pai? Será que não está faltando atenção da mãe? Então hoje nós vemos muitos sacerdotes preocupados em trazer o sustento para casa, e está tudo certo, não há nada de errado nisso. Muitos preocupados em cuidar da igreja, cuidar da liderança, às vezes é um diácono, uma diaconisa, um líder de célula, um músico. Não, eu preciso... Tá, que horas que você cuida da sua casa? Então, hoje, o principal papel de um sacerdote. Claro, você vai apresentar Cristo para a sua família. Sim. Mas, acima de tudo, cuida dessa família. Cuida do seu filho, cuida da sua esposa, cuida dos problemas da sua casa. Com a graça de Deus, pedindo a unção do Senhor, sabedoria. Mas, lembre-se, o papel de um sacerdote, primeiramente, é cuidar da sua família. Sim. E depois dos outros problemas e das outras atividades. E vale um alerta, vocês sabem que eu sempre falo alguma coisa de mim mesmo, eu sempre digo que na fila dos pecadores eu sou o primeiro que está lá. Somos, né? Todos, não tem como. Eu sou o primeiro que está lá e eu vivi muito tempo dessa maneira. Eu achava da seguinte forma: eu estou indo na igreja, minha família tem que me acompanhar, sentir como eu sinto, ver como eu vejo, se envolver como eu me envolvo. São personalidades diferentes. E graças a Deus aprendi que não é assim há muito tempo, mas paguei muito um preço que não deveria ter pago, e eles pagaram mais ainda, porque meio que uma exigência, né? Venha, vocês têm que estar juntos. Tem reuniões de professores, né? Às vezes que a gente conversa. Na escola tem um trabalho que é semanalmente chamado HTPC, que é um encontro dos professores, tal, semanalmente. E eu sempre falo isso. Aluno tal tá dando trabalho, aluno não sei o que, aluno isso, aluno aquilo. E eu sempre falo, gente, a gente tem alunos muito melhores do que nós deveríamos ter. Mas como assim? Olha para a família. Ele dá trabalho, era para dar muito mais. Você começa a ver o histórico. Por quê? Porque hoje houve uma transferência de responsabilidades em todas as esferas, Júnior. Em todas as esferas. Sim. Na vida cristã, na vida secular, tudo. Hoje, a família ficou em segundo plano. Se não der certo, eu largo e vou embora para minha casa. Exatamente. O filho aí, por isso que a sociedade está desse jeito. Porque o principal pilar está sendo destruído. Hoje nós temos as grandes mídias dizendo que, se o casamento deu certo, tá tudo bem. Tá tudo em ordem, separa e acabou. Peraí, separa e acabou? Tem uma criança ali que ela vai ter problemas psicológicos. Não é uma regra, claro. Mas assim, porque hoje a própria grande mídia prega isso. Não, por que você tem que ficar junto? Não precisa casar. Não precisa, exatamente, não, vamos. Mas isso chegou nesse estágio porque lá atrás a família foi se degringolando e nós não fomos percebendo isso. Tipo, vou dar um exemplo aqui, as 100 ovelhas. Quando aquele pastor perdeu uma ovelha, ele ficou maluco, ele correu atrás até recuperar. Porque aquele negócio, ele tinha 99. Mas espera aí, se eu perco uma e não dou valor, daqui a pouco eu perco duas, eu tenho 98, 95, 90, você vai perdendo. E foi o que aconteceu, Júnior. As famílias foram se perdendo e... tudo bem. Uma família só, mas tantas outras que estão aí. Mas é a segunda, mas é a terceira e a quarta. Hoje chegou no que chegou. Sim. Infelizmente. Sim, infelizmente. Então, sacerdote, líder, cuida da sua família primeiro. Sim. Muito bem colocado. Vamos lá então para mais uma pergunta aqui. Legal, essa pergunta aqui é algo, acredito que todos nós vivemos, tá? As tentações, os desejos do dia a dia, as provocações, as provações. Toda pessoa passa por isso. Todas, não tem sem exceção. Não tem um que escapa. Mas
para os cristãos, para aqueles que aceitaram a Cristo, estão na caminhada com Cristo, tem algo diferente. Porque quem está no mundo é mais um dia normal. Mais um dia normal. Pequei, nem pensa. Nem sabe, ele não sabe, né, Júnior? Não conhece, não teve encontro com Deus ainda, ele não sabe. Eu já tenho algumas respostas, mas eu quero ouvir do senhor. O que um cristão, seja ele líder de família ou líder num ministério, esteja no ministério, seja um pastor, seja um presbítero, um obreiro, qual é a forma que ele deveria se comportar ou ver, enxergar diante dessas dificuldades? Essa pergunta eu faço também justamente pela rotatividade de cristãos em ministérios dentro da igreja. Na minha já aconteceu, todas. Aqui na do pastor também acontece. Entra aquela euforia, eu quero, depois vai esfriando, daqui a pouco some. Não aparece mais no culto, daqui a pouco você vê tá diferente, num mundo diferente. Como que tem... Eu tenho uma resposta, uma das respostas, eu falo no final, senão vai que eu atrapalho a resposta, mas é algo que eu vejo, que hoje as pessoas deixaram de fazer. Diga a sua visão, pastor. Júnior, eu acho que hoje nós estamos vivendo em algumas situações, como eu disse no início do podcast, que nós somos de uma época onde o cristão ele era ridicularizado, e depois com a globalização, com o aumento aí de estrutura e infraestrutura dentro da igreja, né? Em termos de som, hoje nós vemos assim, hoje os melhores músicos estão na igreja, né? Hoje a igreja não tem mais, na época, vamos louvar o Senhor, que é para Jesus, e para Jesus, né? Aí subia aquele irmão que tinha boa vontade, mas era despreparado para cantar, enfim, e isso foi mudando. Hoje nós entendemos que não, se é para Jesus, por isso que eu me preparo. Sim, por isso que eu tenho o melhor local, por isso que eu tenho a melhor banda, o melhor som, as melhores condições, porque Jesus merece, né? Então, hoje, nós estamos vivendo com isso, ramificou mais, massificou mais o evangelho. O lado bom é que a palavra chegou para todos os lugares e tem chegado para muitas pessoas. O lado não tão positivo é que nós estamos encontrando pessoas simpatizantes e não cristãos, simpatizantes. E com isso, você acaba tendo uma comunhão rasa com Cristo. Sim. Uma comunhão rasa. Você não tem uma verdadeira experiência com Deus. Estamos nos calcanhares, nos artelhos. Exatamente. Nem do joelho está chegando. Não, nem o joelho está longe. Sendo que Cristo quer muito mais da gente. Então hoje nós estamos nos deparando com muitos cristãos rasos. Nós temos a era do cristão mimimi. O pastor vai chamar a atenção, sai da igreja, fica bravo, muitos direitos e poucos deveres, né? Não pode falar mais nada. Não, que lógico, você também não vai, né, disciplinar o seu membro, como antigamente, que você excluía da igreja, não. Mas também o pastor ele precisa fazer o seu papel de discipular. Falou, meu amigo, você está errado, você não pode fazer isso, você vai ter problemas. Não só aquela palavra, você vai pecar e vai morrer e vai para o inferno. Não. Cara, a tua vida não vai ser bênção. Sim. Então hoje, eu acredito que essa troca de igreja de vários cristãos, esse não envolvimento na obra, é porque hoje nós temos muitos cristãos rasos, cristãos que não têm um compromisso com Deus. Conhecem a palavra, sabem, mas não querem se envolver com Cristo. Quando eu falo se envolver, gente, eu não me refiro só a ter um cargo na igreja não, viu? Não. Antes de você ter um cargo na igreja, quando eu falo em envolvimento com Cristo, é a sua vida com Cristo. É a sua vida. Então hoje a gente se depara com muito cristão assim, muito superficial. E a superficialidade, ela faz com que você não tenha tanto compromisso com Cristo. Exatamente. Então hoje eu tenho compromisso com essa situação que me convém. Estar aqui hoje me convém. Se amanhã depois eu entender que não é bom para mim, por algum motivo, eu vou para outra. Exatamente. Eu vou para outra. Não, peraí, você não tem raiz. Sim. Hoje nós temos visto cristãos sem raiz. Sem uma identidade. Não que você não possa. então você acha que o camarada tem que ir para uma igreja, ficar lá e morrer lá sem estar bem? Não é isso. Acho que você tem que procurar o melhor lugar para você. Sim. Você se sentiu bem? Pô, que legal. Gostei. Tenha compromisso.
Não fique com a unção de Deus só nos seus tornozelos. Deus tem muito mais para você. Então essa superficialidade acaba atrapalhando. Exatamente. E fazendo com que hoje a gente tenha essa rotatividade. A gente conversa com membros aí que já foi de 10, 15 igrejas. Não vai pastor que está me ouvindo, não vai parar na sua também, tá? Já vou até te falar. Não vai parar na sua. É fato. Não adianta. Receba, porque você não pode expulsar, não. Mas, porque membro que fica falando mal de pastor, que saiu da igreja porque o pastor fez isso, vai falar mal de você também. Fique atento, pastor. Porque hoje, infelizmente, a gente vive uma superficialidade. E você que vai me assistir, nos assistir no caso, se envolva mais. Não seja um cristão superficial. Queira mais. O dia que você quiser mais de Deus, você vai ter cada experiência com o Senhor que, tua vida não será mais a mesma. Exatamente. E eu vou dizer agora o meu pensamento em relação a isso. Eu digo que eu sou muito assim, o pessoal de casa que assiste sabe, eu sou muito racional. E eu digo que as pessoas hoje seguem a Jesus por emoção. Enquanto tem algo bonito, que igreja linda. É a busca por milagre, né? Exato. A igreja que fez um milagre, vou lá porque aquele... Não busca Cristo, busca o milagre, busca o milagre, exatamente. E as pessoas, eu digo que hoje falta esse raciocínio lógico. Eu sigo a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já foi, pelo que Ele é, pelo que Ele vai continuar sendo, pelo que Ele fez. Então eu sei o que Ele é, eu não preciso sentir, porque Ele é. Independente se eu vou sentir ou não, Ele sempre será Deus. Então, racionalmente, eu coloco meu corpo e a minha vida cativa a esse pensamento. Exato. E aí eu não ligo pro que possa me acontecer. E eu coloco muito diante também de empresas, nós estamos falando de empresários aqui como empresários também, a respeito do feedback. Você tem que dar o feedback para o crescimento dentro de uma empresa. Claro. Para aquele colaborador crescer e alavancar na sua carreira. Lógico. E na sua carreira profissional. Dentro da igreja, da mesma forma. E eu entendo quando o senhor fala, chama o abençoadinho, vem cá, vai por esse caminho. Exato. E as pessoas não estão sabendo aceitar esses feedbacks. Exatamente. As pessoas não conseguem ouvir coisas negativas. Não é negativo, mas uma correção. Uma correção, né? O pastor, ele precisa, a tua vara e o teu cajado, né? A Bíblia já fala isso. O pastor precisa corrigir, e ele corrige porque ele ama. Ele não corrige porque ele é um carrasco. Ele corrige porque ele ama, porque ele quer que aquele membro tenha um compromisso, não seja raso. Porque raso não vai para o céu. Raso não vai para o céu. É quem tem uma experiência, um compromisso com Deus. Então, a ânsia do pastor é essa. Então, quando ele te corrige, é porque ele te ama. Quando ele corrige, não é para você ficar bravo, sair da igreja, porque o pastor... Não. É porque ele te ama. Ele fala, olha, talvez o que ele vai te falar é um caminho que ele já passou. Exatamente. Hein, Júnior? Exatamente. Ele já passou. Sim. Quase que ele vai falar para você, eu já fui por aí, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo, por favor, não vai, porque você vai dar de cara na parede. E o problema é, vai dar tempo de voltar depois? Exatamente, Júnior. Para nós deu. Eu também já quebrei a cara. Isso, eu também já quebrei. Outro dia eu estava falando para a Lídia, minha esposa, eu falei assim, olha, eu agradeço a Deus pela... Deus é tão misericordioso, porque deu tempo de eu voltar, Sim. Deu tempo de eu corrigir. Mas você vai ter reflexo disso? Claro, todos nós teremos, mas deu tempo de eu corrigir. Deu tempo de eu chegar e falar, puxa, Senhor, Tô aqui, obrigado. Obrigado, porque o Senhor deu... Ainda eu tive tempo. Agora, talvez, amados, você que vai nos assistir, corra, porque às vezes pode não dar tempo. Nós tem uma história, né, de uma artista que ela relatou dizendo o seguinte, na época das eleições, né, Júnior, foi uma batalha, né, o país se dividiu e tal, e ela partiu para um caminho, a irmã partiu para outro caminho. Ideologias políticas. E não se falavam mais. E ela deu essa entrevista há um mês atrás, mais ou menos, uma artista bem conhecida aí do mundo midiático aí, e ela disse o seguinte, ela falava, olha, maldita política. Não é, a política, ela bem usada, ela não é maldita. Mas por quê? Porque eu briguei com a minha irmã, foi muito bem. Ela falou, a política vai passar, dá tempo. No começo do ano, as eleições foram, né, outubro, novembro, no começo do ano eu vou lá, procuro e a gente vai fazer as pazes e tal. No começo do ano, a irmã morreu. Nossa. Não deu tempo. Não deu tempo. Morreu. Olha que peso. Obrigado. E ela fala, olha, por isso que ela cita maldita política. É lógico que ela se equivocou, não é o caso. Se você souber usar a política, ela é bênção. Mas às vezes pode não dar tempo, Júnior. Por isso que nós não... Jesus está à porta. Jesus está para voltar. A volta de Jesus, ela é assim, ela já está próxima.
Nós estamos vendo aí a Israel, que é a menina dos olhos do Senhor, sendo atacada. Sim. Enfim, a volta de Jesus, ela é fato e ela está próxima. Então, não seja membro raso, seja um membro com experiência com Deus forte para ganhar almas. Talvez a pessoa que está do seu lado só está esperando você falar assim, olha, Jesus te ama, vem comigo. E talvez você não vai falar e essa pessoa amanhã ou depois pode chegar o momento dela de ser recolhida e ela não ouviu de Jesus. Exatamente. Né? Uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, e talvez se torne até muito repetitivo nos podcasts, é que a palavra não é do pastor Samuel, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então, nós somos aqui os vasos que estamos sendo usados para mostrar para vocês. Exatamente. Então, quando você ouvir uma palavra, seja ela de exortação, seja ela de correção, seja ela de bênção, a palavra vem de Deus. Então, é Deus falando com a sua vida. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que vira a cara pra gente. Exato. Pensando que somos nós que estamos dizendo essas coisas. Quem são eles para ficar falando assim? Não, irmão, não entenda assim não, por favor. Não entenda assim. Nós estamos só querendo passar que é importante. Como eu disse, quem é você para falar da família? Eu sou uma pessoa que está dentro da igreja e uma pessoa que profissionalmente vive esses problemas escolares. Eu falo que a sociedade só se tornou o que se tornou por conta dos pilares familiares que caíram. Então, assim, não se ofenda, por favor. Não, nós estamos unindo o que a gente tem de informação. Exato. E as informações estão sendo colocadas aqui, até o meu ver, está sendo uma benção. Amém. Amém. E já de antemão, parabenizo, de verdade. Não é porque eu estou aqui, mas eu sempre admiro os pastores. Porque, olha, trabalha, tem suas casas, suas vidas, e tem que lidar com o problema de todas as ovelhas dentro da igreja, saber entender, saber conversar, não pode erguer a voz, não pode agir com sentimentalismo. Sabedoria de Cristo para cuidar, né? Eu, de verdade, eu não sou pastor talvez por conta disso. Eu sou sincero de dizer, se eu vejo alguém fazendo mimimi, meu amigo, cresce. Vamos pensar melhor. Eu faria isso, mas eu sei que os pastores não. Por isso eu estou aqui hoje, porque um dia eu também fiz mimimi e alguém teve paciência comigo, meus pastores Investiu. Então, parabéns, viu, pastor? Vocês são muito campeões mesmo. A misericórdia de Deus. A misericórdia. Bom, a gente vai caminhando para o final. Legal. Finalizando já o podcast. Tem muito assunto. E eu já deixo o convite à disposição. Para o próximo podcast. Opa, à disposição. Vai gravar mais um aqui. Tem muita história. Um pouquinho que eu ouvi aqui já. Não, estamos sempre à disposição. O que puder, é o que eu falo. Foi o que eu disse no começo para você. Todas as ferramentas que nós pudermos usar hoje, ainda mais a tecnologia, né? Que está aí, é algo. Não é para o futuro. A tecnologia é a realidade. Né? Nós estávamos. Sábado eu estava num evento, numa igreja. E o pastor, um pastor levantou e perguntou, estava aberto para questões, ele falou assim, pastor, mas o que o senhor acha? Tudo é online. Ele falou, irmão, saiba usar a ferramenta, isso é uma benção. Ele falou, quando eu falo ele falou, a nossa igreja aqui, os nossos pastores, nós abrimos uma igreja em Portugal online. Nós temos uma reunião, era um membro daqui que foi para lá e começou a fazer uma célula e foi indo, mas não era pastor, não tinha estudado para isso. Mas o que ele fazia? Então ele começou a reunir o público numa célula que ligava online no culto da igreja. Olha só que legal. Aí a célula foi indo. Ele falou, nós encaminhamos um casal de pastores para esta célula e hoje é uma igreja em Portugal de quase 500 pessoas. Olha só. Quer dizer, online. Então, assim, saber usar a ferramenta é fundamental. Amém. E já deixando aqui o meu abraço, meu obrigado, pessoal de Portugal que assiste a gente com também. Certeza. Deus abençoe a vida de vocês. É sempre um prazer enorme estar com vocês aqui. A gente quer alcançar almas. Essa que é o intuito do podcast. Pastor, um conselho, um recado, uma palavra para aquele que é cristão e depois para aquele que ainda não é cristão, os simpatizantes, aqueles que assistem, que ainda não se decidiu. Deixa uma palavra para eles. Aqueles que são cristãos, a minha palavra é que você viva diariamente como se fosse... Isso eu vou trazer uma palavra da minha pastora, minha mãe é minha pastora, ela fala, você que é cristão, viva intensamente o evangelho como se fosse o seu último dia. Como se Cristo fosse voltar amanhã, ou melhor, daqui 10 minutos. Então você que é cristão, viva intensamente. Se apaixone por Cristo, ame Cristo todos os momentos. Entregue a sua vida piamente ao Senhor, que Ele vai cuidar, Ele vai moldar a sua vida, a sua família.
Ele vai cuidar da sua família. A Bíblia fala que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você vai deitar e dormir e ter um sono reparador, porque você tem um compromisso e uma vida ligada com Deus. E você que não é um cristão, ou você que ainda não se decidiu, fica aqui o meu convite. Se decida por Cristo. Viva, eu tenho um lema na minha vida, e eu vou pedir licença para pegar aqui. Eu tenho um lema na minha vida que diz assim, Isaías 41:10. Que diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Você que não é cristão, ou que está ali começando uma vida, está em dúvida, eu te convido a se envolver e se tornar, aceitar Jesus, se batizar, ter uma experiência com Cristo e viver Isaías 41:10. Não temas, o Senhor é contigo. É muito mais fácil, Júnior, nós temos lutas diárias. Sim. As lutas, elas independem de ser cristão ou não. As lutas, elas existem. Para cristão e não cristão. Um grande erro, às vezes, então eu vou para a igreja e não terei mais problemas. Não, você terá problema. Você não vive numa redoma, meu querido. Você vive no mundo, com problemas, com chateações. E quando eu estou pregando, eu sempre costumo dizer, e eu faço um gesto, eu faço isso. Tem sangue aqui dentro. Sim. Não tem fio. Então eu tenho emoções, eu tenho tristezas, eu tenho alegrias, eu tenho dúvidas. Então você que está aí como pastor, você que está como líder, você que é um levita na igreja, então, nossa, você é o intocável. Não, eu choro, eu dou risada, eu tenho dor, eu tenho dúvidas, eu tenho desconfianças, eu preciso de um milagre, e de repente eu falo, mas será que eu vou viver isso mesmo? Isso é normal, gente. Não, pelo amor de Deus, não pense que você... Então, eu estou totalmente fora porque eu tenho dúvida todo dia. Não, normal, isso é do ser humano. Sim. Isso é do ser humano. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições. Mas, por que eu estou te convidando? Você que não está engajado, você que ainda vai se engajar, que eu creio. Venha ter uma experiência com Cristo. Sim. Venha ter uma experiência com Cristo. Porque você vai passar a viver Isaías 41:10. É muito mais fácil você lutar com Cristo do que sozinho. E na vida é assim. Imagina só você está passando por uma dificuldade, Júnior. Vamos lá. Eu passo por uma dificuldade, seja ela qual for. De repente eu tenho o auxílio de um amigo, eu tenho o auxílio da minha esposa, eu tenho o auxílio do meu pai, da minha mãe. Não é mais fácil? Sim, com certeza. O auxílio de um profissional. Com certeza. Né? De um profissional. Né? A gente vê aí hoje, nós vemos uma sociedade com muitos déficit de atenção, depressão, o mal do momento. Com a ajuda de um profissional, não é mais fácil. Não é mais fácil você sair de uma batalha com o auxílio de amigos, de familiares, é mais fácil. Com Cristo, que é o Pai de todos nós, não é muito mais fácil não, gente. Eu vou refazer essa frase. Com Cristo, é certeza que você vai sair dela. Sim. É certeza, é certo que você vai ser vencedor. Então, porque nós temos a promessa no livro de Isaías, não temas, eu sou contigo. Tá Cristo falando. Então, assim, você que é cristão, se apegue mais com Deus. Mais ainda, mais, confia no Senhor. Sabe que os problemas vão acontecer, mas você que não é, eu te convido a viver Isaías 41:10. Conhecer Cristo para que Ele lute por você. Entendeu? Eu já peguei para mim. Pastor, que benção. Pastor, como que as pessoas te acham? Com certeza tem a mídia aí, né? O Instagram, o Facebook. Como que as pessoas podem te achar? Samuel Cunha, @Samuel Cunha. Instagram, Facebook. Sempre me apresento aí como Samuel Cunha. Tem aí os directs da vida, os inbox da vida. Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição para bater um papo, para conversar. Não sou melhor que ninguém. Pode apresentar a igreja também, pastor, o local dela. Eu sou pastor auxiliar da IEQ Casa de Milagres, Quadrangular Casa de Milagres. Nós estamos num novo templo, já faz 1 ano e 3 meses, que é lá na Manuel Guaris 160, ou Avenida Marginal, porque a igreja ela pega tanto a Manuel Guaris quanto a Avenida Marginal. Se você tiver, vamos falar, rodoviária, que é algo público, né? Sim. Se você tiver na rodoviária, você vai sentido saída de Jaboticabal,
né? Saída de Jaboticabal, pro sentido trevo, né? O trevo de Taquaritinga, Monte Alto, dependendo de onde você for. Se você estiver vindo do trevo, a igreja ela vai ficar ali logo nas proximidades aí, aproximadamente coisa de 1 quilômetro do trevo da saída de Jaboticabal, na Avenida Marginal, na Carlos Berchieri. Então, se você for sair de Jaboticabal, você vai passar em frente à igreja. Se você entrar em Jaboticabal, você vai passar em frente à igreja. Manuel Guari 160 ou Carlos Berchieri, Jardim Guanabara. Você é o nosso convidado, você é muito bem-vindo à nossa igreja. Vai conhecer. A pastora Cleusa, que é a minha pastora, ela fala o seguinte: eu não conheço Cristo, eu não conheço trabalho A, trabalho B, eu não conheço o que é o batismo, eu não conheço o que é aceitar Jesus, eu não sei o que é um louvor, tal, mas acho legal. Ela fala o seguinte: seja curioso. E venha. Seja curioso. Pô, mas essa igreja aí na Marginal, uma igreja amarela, com símbolos na parede, seja curioso. Quem convence o homem não sou eu, é o Espírito. É o Espírito. Então, venha nos fazer uma visita, as portas elas estão abertas. Nós temos as nossas reuniões presenciais toda quarta-feira às 20 horas, domingo às 19h30. Nós temos todas as atividades da igreja. A igreja ela roda semanalmente, ou melhor, diariamente ela tem as suas atividades. Então, assim, mas por enquanto eu te convido só para vir para o culto. Vem lá, seja curioso, fala, vamos conhecer essa igreja. E se Deus tocar no seu coração, nós não forçamos nada, Júnior. Nada, absolutamente. Nós pregamos a Bíblia. Exatamente. A Bíblia. Nós pregamos a Bíblia. Nós não constrangemos ninguém, nada. Pregamos a Bíblia, porque aí a gente sabe que quem convence o homem é o Espírito, e tá tudo certo. Então a nossa igreja tá ali. Se você precisar, para as redes sociais, a Casa Quadrangular, @a Casa Quadrangular, tanto no Facebook quanto no Instagram, a Casa Quadrangular. Acompanhe os nossos trabalhos, os cultos são online, e quando você puder, presencialmente, venha nos visitar. Feito o convite, eu agradeço, pastor. Obrigado por ter aceitado. Obrigado pelo convite. É uma honra ter você aqui na minha casa. Espero poder ter colaborado. Espero que essa palavra chegue aí em corações. E nós estamos aqui, como eu, como você, que é um levita. Nós estamos aqui para ganhar almas para Cristo. É o nosso papel. O nosso slogan lá na igreja é uma igreja apaixonada por almas. Sim. Uma igreja apaixonada, nós vamos mudar inclusive o layout, algumas situações, uma igreja apaixonada por almas. Porque hoje, um dia, semana passada, retrasada, uma pessoa perguntou assim: Samuel, mas eu consigo viver sem Cristo? Olha, você vai ter problemas. Difícil. Você vai ter uma vida. Agora, eu te convido a ter uma vida sobrenatural. Você quer viver de forma sobrenatural? Aí é só com Cristo. Aí a gente escolhe, nós queremos uma vida normal, natural ou sobrenatural. Sim. Vida sobrenatural é com Cristo. Então, assim, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nessa ferramenta que você usa. Talvez pode acontecer de ter críticas, de pessoas A ou B não entender, mas siga nesse seu foco, proclame e pregue a palavra, seja um apaixonado por almas, como é o nosso slogan. Não olha para o lado não olha, deixa. Quando o povo foi passar pelo Mar Vermelho, e Deus orientou para que ele batesse o cajado, o mar se abriu, a primeira ordem do Senhor era: atravesse, não olhe para o lado e nem para trás. Imagina só aquele mar gigantesco sendo aberto, se a pessoa olhasse para o lado, visse aquela água. Não, vai. Eu costumo dizer que é sem retrovisor. Vai. Deus está te direcionando? Vai. Eu não concordo. Meu amigo, o problema é seu que você não concorda. Eu preciso ser apaixonado por almas. Sim. Eu sou apaixonado por almas. E é a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos. Então que Deus abençoe, que Deus te dê graça, sabedoria. E eu estou sempre à disposição para ajudar, colaborar. A gente pega um pouquinho do que eu falo, um pouquinho do que você fala, o que o outro pastor fala, o que a outra pastora fala, o que o líder fala, o que o outro líder, que a presidente do grupo fala, que a presidente das mulheres fala, que a pastora Shirley fala, que o pastor Daniel fala, que o pastor Paulo André fala, que o Samuel fala, que o pastor Cleusa fala, enfim, tô citando alguns pastores, pastor Jean, pastor Alessandro, enfim, alguns pastores aí que a gente tem contato, pastor Rodrigo. Não queremos assim, se Deus nos der graça para revolucionar o mundo, amém. Mas se uma palavra entrar no seu coração, a gente já vai estar muito satisfeito. Então, continue nessa ferramenta sua. Bom, amém? Não acrescento mais nada, já foi dito muita coisa aqui. Cristãos, é isso. Eu agradeço por você ter ficado aqui e até o próximo podcast. Tchau! Deus abençoe.